Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso plano e hoje daremos início ao eixo mental da inteligência emocional. Então, nós temos hoje a nossa aula 1 relacionada à inteligência emocional e antes de tudo eu preciso fazer um aviso. Não se trata de psicoterapia, ainda que eu seja formado em psicologia, nós não iremos tratar de doenças ou clínica, nada disso, certo? Caso vocês tenham algum problema relacionado a essa questão de comportamento, procure sempre um médico, psiquiatra ou psicólogo. E trataremos da observação mais específica da cognição/comportamento, ou seja, como nós interpretamos o mundo e como nós nos devemos nos comportar. Mais uma vez, eu sou formado em psicologia pela Universidade de Fortaleza, contudo, nós não iremos abordar assuntos sensíveis ou privativos do psicólogo, não. Isso aqui não vai ser clínica, vai ser apenas uma conversa relacionada àquilo que é mais simples e estudado no mundo comum, fora da área da saúde, que eu posso, de certa forma, compartilhar com vocês. Então, vamos aos nossos princípios. Primeiramente, a conceituação de inteligência emocional. As perspectivas comuns elas vão estar mais voltadas a principalmente essa teoria revolucionária apresentada pelo Daniel Goleman. Na verdade, ele, de certa forma, deixou mais claro para o mundo do que se trata essa forma de cognição/comportamento, ou seja, como nós devemos compreender melhor o ambiente que nos envolve, de certa forma, e como nós nos devemos nos comportar a partir de uma visão biológica ou neurofisiológica da luta e da fuga. Né? Então, de certa forma, se nós temos uma questão de ameaça, nós nos comportamos de certa forma, mas também nós precisamos saber de que forma nós precisamos filtrar a informação. Isso tem muito a ver com as aulas 1 e 2, né? Na questão da escrita, da leitura, né? Que nós precisamos observar melhor como nós compreendemos e recebemos essa informação, para que nós não precisamos, de certa forma, nem lutar, nem fugir, mas manter uma espécie de ataraxia, que seria aquela uma forma de não ligar, né, num viés mais filosófico. Nós vamos falar a respeito disso mais à frente. Né? E aí nós temos mais duas visões, né? Aqui é esse livro que esses dois livros que eu acho que vocês deveriam dar uma lida, uma olhada, que o primeiro é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? Que são duas formas de pensar, que vai demonstrar um viés mais da psicologia, a partir de várias formas de experimentos, de como esse eixo luta e fuga e a consolidação de ideias, não só de ideias, mas também de conhecimento adquirido, como nós falamos nas aulas anteriores, em relação ao estudo, elas são importantes a fim de nós sabermos lidar com os ambientes, numa questão de automatização daquilo que nós precisamos, de certa forma, utilizar. A automatização, às vezes, do cérebro é muito perigosa, no sentido de que, às vezes, quando nós não temos essa cognição, como eu falei para vocês, mais polida, com a filtragem mais calma, a fim de compreender o que se acontece no nosso ambiente, nós tendemos a nos comportar de uma forma, às vezes, não adequada a essa situação. E o livro do Daniel Kahneman fala muito a respeito disso, né, dos dois eixos de uma forma mais rápida, ou seja, automatizada, e uma forma mais lenta, que seria essa apropriação de conhecimento. Às vezes uma sobressai a outra. E nós vamos falar um pouco mais a respeito disso no decorrer do curso, mas se vocês querem aprofundar uma forma mais interessante, mais até do mundo real, eu recomendo o livro do Daniel Kahneman, que ele vai falar muito dessa parte de cognição/comportamento, né? Como nós devemos, de certa forma, interpretar melhor os ambientes e como o nosso sistema neurofisiológico/cognitivo ele funciona. Quando eu falo de cognição, gente, é a nossa interpretação do mundo, né? Mediante os nossos sentidos, certo? E eu vou aprofundar um pouquinho mais à frente. O segundo livro é Esse Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb, né, que ele fala muito dessa questão da convivência com situações e cenários mais difíceis, ajudam a uma forma de melhoria dessa cognição, a fim que nós não façamos interpretações erradas. Como eu falei para vocês, o Daniel Kahneman ele traz duas visões relacionadas à questão de cognição.
ou seja, apreensão, né, de conhecimento, que é mediante os nossos sentidos, que é uma mais rápida, ou seja, já foi automatizada, que é formada mediante a consolidação de conhecimentos da mais lenta, ou seja, duas formas de processamento de informações. Quando nós não temos uma visão de mundo muito polida, nós tendemos a nos comportar de maneira errada, né? Porque nós não interpretamos direito a informação que nos é passada. Então, de uma forma mais simples, assim, se alguém fala alguma coisa e você compreende de uma maneira errada, é porque você não fez uma análise primária para compreender se aquilo ali foi, por exemplo, uma ameaça que você teria que lutar ou fugir, né? Então, assim, um livro do Antifrágil, do Nicholas, ele justamente traz essa visão de que se você vive cenários mais complicados, você tende a filtrar melhor a informação e não cair naquilo que o Daniel Kahneman coloca de pensamento automático, automatizado, mas de certa forma ali uma visão não muito perfeita de compreensão de mundo. E isso traz algumas perguntas. Por que trabalhar a inteligência emocional? Né? Primeiramente, nós temos um planejamento de habilidades para a interação. Como falei para vocês, é uma forma de melhor filtrar o ambiente, o que se passa nele, como as pessoas interagem conosco. Né? E nesse sentido, você melhora a sua relação social mesmo com as pessoas e até consigo. E aí, como eu falei para vocês, a questão dessa interpretação de ambiente, ela passa muito pelo pensar antes de agir. Às vezes, quando as pessoas elas não possuem o velho e popular pessoa de pavio curto, ela não compreende aquela informação, é porque ela não buscou analisar as evidências se aquilo ali era ok para ela, positivo ou negativo. Normalmente ela já está automatizada, levando a questão do pensamento do Daniel Kahneman, de que o que estão falando a respeito dela é algo negativo para ela. Então ela tende já a ter uma resposta de luta, ou às vezes até de fuga. E isso sempre, em alguns momentos, pode ser um problema para a pessoa. Né? E, continuando, evitar as armadilhas do próprio comportamento. Como eu falei para vocês, um desenvolvimento de uma inteligência emocional, no sentido que você consegue, de certa forma, filtrar esses ambientes, o que as pessoas falam, analisar e pensar antes de agir ou tomar qualquer atitude, leva você a evitar essas armadilhas e que sirva para você, de certa maneira, se integrar mais ao ambiente, né, em si, se socializar melhor. Né? Saber, de certa maneira, engolir alguns sapos no sentido de que você não precisa estar sempre no modo de ataque, né? Mas no modo de compreensão em si. Por fim, condicionar o autocontrole ante as provocações. Como eu falei para vocês, há muitas pessoas que não conseguem, de certa forma, filtrar o ambiente, ler o ambiente antes de entrar nele e já vai, né, armado, com a faca nos dentes, sangue nos olhos, né, como diz. Então, assim, é uma forma que necessariamente nós precisamos possuir uma certa polidez, no sentido de que nós, primeiro, já com essas três primeiras aulas de estudo relacionadas a polir os nossos conhecimentos, como nós os adquirimos, de certa forma, e condicionar esse autocontrole mediante ao polimento dessas cognições, ou seja, como nós compreendemos o ambiente, né? Como nós os entendemos. Em suma, pensar, analisar antes de agir, antes de se comportar, né? E como eu falei para vocês, ler os ambientes, assim como as pessoas. Uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, que eu sempre faço, antes de qualquer lugar que eu conheça, saber ouvir. Né? Ouvir as pessoas, observar como elas se comportam, como elas agem. Não é uma paranoia, mas de certa forma é necessário que vocês, e como eu sempre faço, é observar como elas se comportam, porque muitas pessoas não vão com a nossa cara, por mais que vocês sejam amigáveis, vamos dizer assim. É uma arte. Eu noto muito a questão da inteligência emocional pelos autores que colocam, de que é uma arte. Você precisa polir. Como você está polindo o seu conhecimento na hora que você está lendo, escrevendo, criando lá a sua filtragem de tese, antítese e síntese, a mesma maneira é a questão do nosso relacionamento pessoal com as pessoas, ou com grupos, né, ou com instituições. É necessário saber lê-los, compreendê-los, entendê-los, passar o filtro lá
tese, antítese e síntese para chegar numa conclusão de como agir. Como eu falei, a inteligência emocional está voltada a essa questão de compreender o ambiente, polir a cognição, ou seja, a nossa compreensão de mundo, mediante os nossos sentidos, a nossa questão de constituição de personalidade também entra nisso, nós vamos falar mais à frente, mas no primeiro momento é saber ler os ambientes e as pessoas, a fim de evitar essas armadilhas do próprio comportamento, de uma visão cognitiva de si não muito polida, e a gente vai ver um viés mais filosófico que vai explicar melhor isso. E por fim, desenvolveu o Talks Code, né, para situações específicas, ou seja, de que maneira eu falo com as pessoas, de que maneira eu me comporto em situações, depois de uma leitura de ambientes. Ou seja, assim como a gente tem o Dress Code, né, que são as regras de vestimento para alguns ambientes, nós também vamos ter o Talks Code, ou seja, o código de fala para determinado momento, né, com determinada pessoa. E aí eu trago para vocês a questão dessa inteligência emocional e viés filosófico. Como falei para vocês, nós temos assim o estoicismo como o primeiro momento, antes da psicologia, da psiquiatria, ou até mesmo da neurofisiologia, estudar essa questão a respeito do comportamento humano junto com as cognições. Esse viés filosófico clássico, ele tem palavras-chave clássicas também, como ataraxia, como eu falei para vocês, uma forma de não é necessariamente um desprezo com a realidade, mas não se importar muito com aquilo que eu não consiga controlar, né? E aí nós vamos ter 2 livros que eu acredito que vocês precisam dar uma lida nesse sentido para iniciar mesmo nesse meio de compreensão de cognição / comportamento pelo viés filosófico, que seria As Meditações do Marco Aurélio e esse livro do Epíteto, né, que é o Enquiridion, né, que são obras básicas que demonstram muito dessa forma de você polir pelo viés filosófico as suas cognições em relação ao mundo. Eu vou pegar aqui uma frase clássica do Marcos Aurélio, não está necessariamente nesse livro, ele não fala dessa forma, está nesse livro, mas ele não fala necessariamente dessa forma, de que tudo aquilo que nós observamos e analisamos traz uma contradição em si. Ou seja, é muito próximo daquela forma de que nós temos que avaliar, ler as pessoas e o ambiente mediante, como eu falei para vocês, os exercícios da tese, antítese e síntese, da filtragem, antes de agir, pensar antes de agir, porque sempre tem uma contradição ali naquele meio, mediante as nossas cognições, como nós interpretamos o mundo, mediante nossos valores, personalidades e cultura, a fim de saber lidar com aquilo. Se eu fosse traduzir para vocês o estoicismo, é uma forma de lida consigo e com o mundo em si, né? Então são 2 livros que eu acho interessante que vocês, de certa forma, deem uma lida, que vale muito a pena. E aí eu trago uma frase do Epíteto que tem muito a ver com a psicologia, né? No sentido de que existe uma corrente, a cognitivista, né? Da qual eu até faço parte, que tem o Epíteto como o cara que funda ali essas bases filosóficas da teoria cognitivista, né? Que é essa compreensão do mundo mediante o estudo e análise dos nossos sentidos em relação a esse ambiente. E ele traz essa frase, né? Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Ou seja, traduzindo, mediante uma forma de cognição não muito polida, nós nos ocupamos, né, mais e nos perturbamos mais com aquilo que nos dizem de nós. Ou seja, se nós não temos uma avaliação, né, prévia das situações, do que falam, do que dizem, nós vamos ficar remoendo, né, esse tipo de pensamento e vai nos imobilizar para fazer qualquer outra coisa na vida. E esse é o problema, é isso que eu quero que vocês não caiam nessas armadilhas mentais, né, de maneira bem clara. Porque às vezes a pessoa fica remoendo por meses aquilo, ela falou aquilo de mim, isso não aconteceu por causa disso, disso e disso. Essas coisas não acontecem por causa disso. Às vezes o problema é conosco, não é com o mundo. Claro, há variáveis que também podem ajudar ao não desenvolvimento de alguma coisa, mas normalmente é
uma falta de polidez dessas cognições e também na nossa própria forma de lidar com isso. Por isso que é tão essencial que vocês leiam o livro Antifrágil do Nicholas, porque lá ele demonstra as questões que você possa vir a passar, possa ter passado durante a vida, que ajuda a lidar com o mundo e fazer essa casca, vamos dizer assim, essa forma de lidar com o mundo do antifrágil, né? Saber lidar com as situações difíceis, com aquilo que falam, com aquilo que dizem, com o ambiente, e que tudo é culpa do lado, sempre o bode expiatório, né? Externo. E a filosofia estoicista, ela traz, de certa maneira, essa forma de você saber polir essa visão. De novo, pensar, analisar os ambientes, analisar as variáveis, os comportamentos das pessoas, antes de agir, né? E analisar, de certa maneira, se realmente o problema é fora ou dentro de você, obviamente, né? Então, eu trago para vocês essa questão da ataraxia, né? Que dentro do estoicismo seria uma não importunação com aquilo que acontece no ambiente. Óbvio que, de certa maneira, isso só é alcançado mediante muito exercício. E como eu falei para vocês, precisa antes saber polir a questão de cognição com o ambiente. Vocês sabendo isso, ou seja, por uma psicoterapia, que é o que eu recomendo mais caso vocês tenham algum problema, ou pelos estudos mesmo do estoicismo, vocês vão automatizar, mediante o que o Daniel Kahneman fala, de saber lidar com os ambientes, né? Pensar antes de agir, não cair no mecanismo 1 que o Daniel Kahneman fala justamente, que é aquele automaticismo, né? Óbvio, que leva a muitos erros. Então, a ataraxia, num ponto mais avançado, seria essa busca de não importunação, mas claro, é uma importunação quando você já sabe lidar consigo primeiramente, depois com o ambiente. E por fim, né, só trazendo de novo essa frase, né, porque quando você consegue, de certa forma, saber lidar consigo e com o ambiente, você deixa de se perturbar, né? Você sabe quais são as causas, sabe como resolver os problemas, né, e não ser antifrágil. De ser antifrágil, perdão, né, na verdade. Não ser frágil, né, na verdade. Não lidando de maneira errada com os problemas que a vida impõe, né? Então, assim, uma palavra-chave, como eu falei para vocês, clássica, é a ataraxia, a não importunação. E onde encontrar conteúdos de filosofia estoica? Como eu falei para vocês, Meditações de Marcos Aurélio e o Echeiridion do Epíteto. Acredito que ambos já têm publicações já há alguns anos, com traduções muito boas, e é sempre recomendado o estudo de ambos, no sentido de vocês compreenderem mais do estoicismo, né, dessa base filosófica da psicologia, né? Que a psicologia ela vai para um viés muito mais da saúde /científico. A filosofia é uma questão mais que anda muito mais naquele planejamento que eu mostrei para vocês, de filtrar, de tese, antítese e síntese. Mas confiem em mim, se vocês conseguirem fazer um roteiro de estudos, de leitura, de reflexão mediante escrita, por meio da tese, da antítese e da síntese, eu acredito que vocês vão ter resultados formidáveis, porque vocês vão compreender e colocar em xeque até algumas coisas que vocês tomavam como verdades, como eu falei para vocês e como o Marcos Aurélio já falou, né? Tudo aquilo que é certo para nós sempre traz uma contradição em si. Então, acho que vocês devem dar uma lida no Marcos Aurélio, no Epíteto, para compreender melhor a si, né? Nessa colocação de problemas, né, que vocês de algum momento pode vir a ter, no sentido de não saber lidar consigo, com o ambiente ou com as pessoas. Esse é o primeiro momento, né, de uma autoanálise, vamos dizer assim. Os dois livros eles tratam justamente dessa autoanálise até vocês alcançarem posteriormente uma possível ataraxia. Eu não sei se eles conseguiram isso, né, mas de certa forma é um exercício filosófico básico que eu acredito que vocês vão gostar muito de fazer, sempre seguindo aquele eixo, né, dos estudos, da leitura e do parágrafo tese, antítese e síntese, ok? E eu recomendo também esse podcast desse rapaz, do Ryan Holiday, o Daily Stoic.
eu acho interessantíssimo para quem fala inglês. Tem algumas traduções também em português, porque ele trabalha justamente com o Epíteto e o Sêneca também, se não me engano, Marcos Aurélio, questões básicas que eu tratei com vocês. E é diário, é gratuito, e é uma forma muito interessante de vocês fazerem uma autoanálise em relação a si e ao mundo também. E, perdão, eu trago para vocês essa frase do Sêneca, né, em relação à imobilização quando alguém que possui as suas cognições não muito polidas, como eu falei para vocês ao longo dessa aula, tendem a não fazer nada. E ele fala, não é porque as coisas são difíceis que não usamos, é porque não usamos que as coisas se tornam difíceis. Por que as coisas não se tornam... No caso, por que as coisas se tornam difíceis, né? Porque nós não usamos. Porque tem sempre um impedimento. Lembram do epíteto que ele falou, né? É por causa das pessoas, é por causa do mundo, que é injusto, e eu sou frágil. Não, vocês precisam constituir essa antifragilidade, no sentido de que vocês vão polir a cognição de vocês a fim de se tornarem móveis, né? Dinâmicos em relação à busca de objetivos. A minha busca de objetivo é conhecimento. Já estamos aqui avançando em 3 aulas anteriores relacionadas à constituição do mesmo. E, de certa forma, a partir de agora, nós vamos trabalhar, então dar algumas ferramentas para que vocês possam lidar com o ambiente e também com as suas próprias cognições, né? A fim de pensar antes de agir, né? Em termos de resumo. Então, o Sêneca ele traz essa frase também emblemática, que eu vou ler mais uma vez, não é porque as coisas são difíceis que não usamos, é porque não usamos, é por não usarmos, perdão, que as coisas se tornam difíceis. Então, um olhar para si, um olhar para fora, um olhar de dinamismo desse ambiente, como ele funciona é sempre importante, porque se nós temos um poder de ver onde está o erro na nossa cognição, isso nos ajuda a nos mobilizarmos, a resolver os nossos problemas, isso já é um caminho ultra perfeito, né? E o melhor exemplo aqui é o nosso curso, né? Que já há 3 aulas já demonstra como nós podemos, de certa forma, nos desenvolver a partir da leitura, da escrita e da filtragem. E agora com essa questão também de um desenvolvimento mais aprofundado na nossa inteligência emocional. Também falo aqui de alguns autores nacionais e outros clássicos, né? O Luiz Felipe Pondé, essa era do ressentimento, ele fala muito a respeito do colocar a culpa nos outros, mediante Nietzsche, né? Uma visão nietzschiana do mundo, né? Que nós sempre temos um bode expiatório, né? Nós sempre nos achamos especiais e isso é um problema, né? No sentido que às vezes nós queremos ser ouvidos e não somos, e ele traz justamente essa teoria nietzschiana de que o mundo não está nem aí para você e nós temos que ter a consciência que o mundo não está nem aí para nós temos que nos mobilizar e tirar a culpa do mundo e se tiver algum problema conosco, nós polirmos isso, né, e ir em diante, ir lutando e ousar, como diz o de Sêneca. Então são 2 livros que eu também recomendo, tanto a Era do Ressentimento, que fala dessa questão do mundo não está nem aí para você, né, do mundo ao acaso, e o livro do filósofo do Nietzsche, que é delicioso de ler, apesar de muita gente achar que o Nietzsche é uma leitura difícil, e ele já ter falado que só escrevia para quem entende ele, não é tão difícil. Essa coleção, no caso, esse livro eu até recomendaria para quem quer iniciar a ler Nietzsche, não é? Porque ele é bem básico e coloca você nessas posições, assim como o livro do Luiz Felipe Pondé, de que você tem que saber lidar com o acaso, ok? E mais uma vez eu coloco a frase do epíteto: os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Pensem que às vezes a culpa, como o Nietzsche diria, né, nós tendemos a colocar a culpa no mundo, porque o mundo nos deve algo, mas não, o mundo não nos deve nada. Nós é que temos que ser antifrágeis, lutar contra os problemas, saber polir, saber pensar antes de agir, polir essas cognições, essas compreensões de mundo e saber lidar com o mundo, com o ambiente em si. E não nos perturbarmos e nem sermos movidos pelas coisas
ao acaso, que nós não temos controle. Nós temos que criar uma certa ataraxia. Óbvio que isso leva tempo, assim como a aquisição de conhecimento também leva tempo. Então, os pontos de partida foram colocados nessa aula. Observem-se de alguma maneira no dia a dia de vocês, façam uma autorreflexão em relação ao comportamento de vocês, a forma que vocês interpretam o mundo, se vocês fazem uma análise daquilo que é feito, se vocês têm pavio curto. É uma forma interessante de fazer um início de estudo filosófico nessa parte de inteligência emocional. Meus amigos, nós temos aqui mais uma segunda parte relacionada aos princípios. Contudo, nós vamos dar continuidade na próxima aula em relação a um aprofundamento do que é essa inteligência emocional no viés psicológico/científico. Até então, nós falamos relacionados à questão do Goleman, que trouxe toda essa discussão da inteligência emocional, de um viés mais da psicologia. Falamos um pouco a respeito de alguns livros relacionados também à psicologia e à filosofia, o movimento estoico em si, uma forma de necessidade de visualização mais de si e do ambiente. E na próxima aula, que seria essa quarta parte da aula 1 da inteligência emocional, nós falaremos mais de princípios relacionados ao viés psicológico-científico, ou seja, a emoção versus o pensamento. Como eu falei para vocês, se nós temos essa questão cognitiva que vai passar por um viés neuropsicológico, neurofisiológico, questões biológicas relacionadas ao eixo luta e fuga, né? Questão de ansiedade também, nós vamos falar disso, das emoções, né? Dos pensamentos, como eles se apresentam no sentido de, às vezes, quando não temos uma forma de filtragem boa, desses ambientes, de si, de compreensão de si, de autoconhecimento, para saber lidar com as pessoas também, eles são importantes no sentido de serem conhecidos num viés psicológico. Então, na próxima aula, nós vamos ver essas questões mais voltadas para o eixo científico. Se nós vimos uma questão mais filosófica barra senso comum, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver na próxima aula, na parte 4 da aula 1 de inteligência emocional, essa questão mais voltada para a psicologia científica em si, ok? Então, agradeço por terem assistido. Façam os exercícios das outras aulas, leiam mais coisas relacionadas à inteligência emocional para além do que eu coloquei aqui, caso seja interessante, mas partam sempre desses autores que eu mostrei para vocês, que já é uma base, para que vocês possam, de certa forma, se observarem o mundo, façam esse exercício de observar o ambiente, ler as pessoas, que são coisas que eu vou colocar mais para frente, mas que, de certa maneira, se vocês colocam esse planejamento de tese, antítese para si, também para o ambiente serve, para as pessoas também vai servir, ok? Então, até a próxima aula e obrigado.